Senhor presidente Luiz Viana Queiroz, senhores conselheiros, advogados e advogadas da Bahia, senhor ex-presidente Inailton, excelentíssimo desembargador Gel, renova-se o processo de formação da lista sêxtupla da nossa ordem para a nomeação de mais um ocupante de vaga do 5º Constitucional no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Pela segunda vez, disponibilizo o meu nome ao exame da minha classe, objetivando ser contemplado com essa indicação. Muito mais que apresentar propostas, e aqui rendo uma homenagem aos meus competidores pelo brilhantismo das suas apresentações e das suas propostas externadas desta tribuna, e peço venha para divergir no enfoque que darei ao meu pronunciamento. Repito, muito mais que apresentar propostas, estou aqui para dizer-lhes dos princípios que conduzem a minha vida profissional e pessoal. Até porque, permitam-me dizer que isto aqui não o vejo como um palanque eleitoral. Embora modesta, sei que já fiz a minha história conhecida na arena em que se realizaram os gloriosos embates dos destemidos cavalheiros da advocacia baiana. Sou advogado interiorano, mas de há muito radicado nesta cidade de antepassados meus. Ainda que sem fidalguia, provenho de uma família de homens que, sem falsa modéstia, tiveram e têm reconhecida nobreza de caráter, marcada, sobretudo, pelo respeito a seus colegas e aos seus concidadãos. Esta foi a tônica da vida que presenciei, procurei assimilar e transmitir para a minha posteridade. Espero tê-lo conseguido. Em ambos os ramos, paterno e materno, fez-se ela, a minha família, envolvida com o direito. Nasci e me formei por isso, em meio a processos judiciais, patrocinados por meu avô Elfílio Nova, e livros de notas públicas lavradas no tabelionato do meu pai. Quando ouvi essa passagem no escritório, alguém disse e ironizou, quase que uma traça jurídica. Todo mundo riu. Não poderia ser senão advogado pelo ambiente que acabou conformando o meu imaginário e pelo real, concreto incentivo recebido da minha mãe Selenê. A ela agradeço e rendo eterna homenagem por mais esta indelével marca deixada no coração do seu primogênito. Tornando-me advogado, busquei sê-lo em toda a sua inteireza. E em torno da advocacia, construí toda uma vida. Todavia, sem medo de ser tocado por qualquer nódoa ou mancha de cabotinismo, os que me conhecem sabem que sou um homem simples. Afirmo que nela, dentre os frutos que colhi, o material não pode ser comparado, nem de longe, com o patrimônio moral que terminei por acumular. Moral, eu digo, em contraposição a qualquer fruto mensurável por moeda. Sem dúvida alguma, a amizade e o reconhecimento pessoal, junto aos meus colegas de profissão, constituem a grande riqueza da advocacia que pratico desde sempre. A minha caminhada profissional, creio já do conhecimento dos senhores, é feita a partir da minha graduação pela Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, como integrante da primeira turma de 1972. Concluído o bacharelado, retornei ao interior, onde, com o apoio da família e lugar assegurado no escritório do meu tio Raimundo Nova, em continuidade do trabalho do velho Elpídio já mencionado, que àquela altura fazia suas últimas postulações, comecei de fato a ser advogado. Além dessa advocacia liberal, fui procurador jurídico da autarquia estadual Gerfado e secretário de administração do município de Itapetinga, cargo que, ora a ponto, por aquela época acumular o titular da pasta
as atribuições de procurador jurídico do município. Minha faina diária, contudo, nem a distância geográfica de uma OAB ainda ausente dos embates dos advogados interioranos, impediram-me de prestar desinteressados serviços à nossa ordem. Assim, num tempo em que associações não havia no Estado, exercia em longínquas comarcas as funções de uma espécie informal de fiscal da extinta taxa judiciária devida pelos litigantes à OAB. Mais tarde, quando a interiorização da ordem tomou corpo, tornei-me um dos fundadores da subseção de Itapetinga, presidindo a sua comissão provisória e vindo a ser, em seguida, seu primeiro presidente eleito. Lá nasceram meus filhos, Beta e Rodrigo, e eu, atento à sua melhor formação educacional, para cá me mudei, trazendo-os ainda crianças. Era o retorno da família a esta encantadora cidade do Salvador, berço da família do meu pai. Aqui, sem jamais desvincular-me das lides interioranas, criei um modesto espaço de trabalho, onde hoje os filhos trazidos daquela pequena cidade, formados advogados, são meus colegas de escritório. A eles devo a renovação da minha advocacia. Desde que morejava em Salvador, tornei-me procurador do município desta capital, fazendo ainda pós-graduações em Direito Processual Civil e Direito Tributário, sob as regências, respectivamente, do saudoso professor Calmon de Passos e do renomado professor Paulo Barros de Carvalho. Guardo desde a minha origem enorme crença no direito. Em virtude dessa crença, a ele, o direito, a advocacia privada e a advocacia pública, além da família, dediquei a minha vida. Como o imortal Manuel Bandeira, também tive uma estrela da vida inteira. Do poeta pernambucano, entretanto, divergi por constituí-la não apenas de um fator, a poesia no caso dele, mas por um conjunto formado por pessoas e pela busca do justo e do jurídico. Na reunião desses elementos, vivi ao meu modo a minha vida verdadeira. Em função desta crença, estou a buscar um lugar na lista sextupla que a minha ordem encaminhará ao Tribunal de Justiça da Bahia. Advogando, são 42 anos de trabalho efetivo. Aliás, mais de 4 décadas, muitos dos colegas que me ouvem sequer eram nascidos na época, quando eu comecei a rabiscar as primeiras petições, ainda na máquina Olivetti com papel carbono. São quase 42 anos de trabalho efetivo do lado de cá da mesa da justiça. Este nosso lado, o da postulação, dando-lhe a contribuição que a qualidade do meu trabalho e a limitação das minhas forças permitiram. Creio que poderei continuar a contribuir para a realização dessa buscada justiça, ocupando agora uma cadeira do outro lado da mesa. Se lá chegar, espero decidir, permeando os meus votos, com o conhecimento da angústia que habita na alma do verdadeiro advogado, que não é outra senão aquela que atormenta o espírito do seu constituinte. Ou seja, com a experiência indispensável ao exercício do poder judicante. O que me traz ao pleito que ora coloco ante a minha valorosa classe é a consciência de que tenho do direito e da cidadania. É a sinceridade com que me apresento aos meus colegas. Lembro-me então do grande Rui Barbosa que disse: o primeiro de todos os deveres do homem, aonde quer que eu leve a sua vocação ou a sua sorte, é a sinceridade, a verdade, a conformidade entre o que diz e o que sente, entre o que obra e o que diz. Se neste instante busco uma cadeira de desembargador, é porque aqui, perante os meus pares, me coloco por inteiro, sem sombras e sem mistérios. Por isso, devo mais uma vez salientar para a advocacia do meu Estado que esta postulação, a de uma cadeira nos tribunais pelo 5º Constitucional, não pode ser entendida como uma aventura pessoal, mas missão da OAB.
A minha candidatura é uma candidatura da minha ordem. Assim eu entendo. Sendo-me constitucionalmente concedida a judicatura, reservada ao quinto da advocacia, deverá ela ser desempenhada tendo como norte, por óbvio, a imparcialidade do magistrado, mas sem distanciamento ontológico da prática da advocacia. Já lhes disse, quando da minha arguição, no anterior processo do quinto, e peço licença para agora repetir que há um verdadeiro processo dialético nessa conversão de advogado em julgador. Busca-se aquele que acumulou qualidade advocatícia durante toda uma vida profissional, para que, amadurecido e experimentado, tenha inegáveis condições de saltar, em certo momento da sua caminhada, para uma outra espécie de sujeito do direito. A partir daí, passará o ex-advogado a trabalhar no espaço da imparcialidade, abandonando as paixões da defesa, para que a sua consciência paire serena sobre os conflitos que lhe forem submetidos. Os meus cabelos brancos, adquiridos na labuta dos corredores de fóruns, são testemunhas da experiência e conhecimentos que venho acumulando durante toda essa trajetória. Sinto-me preparado para representar a minha classe. Mesmo assim, apesar do preparo que a vida me deu, entendo que mais precisamos de um proceder reto que de conhecimentos. As máquinas podem armazenar muitos dados, mas não têm sensibilidade. Já Chaplin, no discurso ao grande ditador, dizia: não sois máquinas, homens é que sois. Portanto, busquemos o saber, mas não nos esqueçamos do aspecto moral do homem. Reafirmo-lhes que entendo mais valiosa essa faceta da consciência do juiz que aquela outra em que reside o seu brilhantismo intelectual. E para finalizar, fundamento a minha convicção, mais uma vez, no pensamento do imortal Rui, fonte límpida e cristalina de uma conduta ética no direito, que sentenciou: não há tribunais que bastem para abrigar o direito quando o dever se ausenta da consciência dos magistrados. A todos, deixo-lhes as minhas cordiais saudações. Muito obrigado. Vamos ver agora. Doutor Nivaldo, Vossa Excelência, fazer a pergunta. Nobres advogados, autoridades que compõem a mesa, eu os cumprimento na pessoa do nosso presidente, Luiz Viana Queiroz, eminente colega, candidato, eu serei breve, dado o contado tempo, mas os colegas foram felizes na explanação que fizeram, os demais colegas que perguntaram foram felizes nas suas perguntas. Tem uma que eu gostaria de fazer ao novo colega. Especialmente nas comarcas do interior, a maioria delas funciona com funcionários cedidos dos municípios. Eu conheço comarca, só tem 2 servidores do Estado e os demais, todos são através de convênios ou empréstimo, enfim, funcionários que não são de carreira do judiciário. O que ocorre? Perde-se um tempo muito grande para ensinar o trabalho. A cada gestão municipal, manda aquela carreada embora, puxa aqueles, vem outro para ensinar. Ora, a nossa justiça já está emperrada. Com essas idas e voltas, emperra cada vez mais. Qual é o pensamento do nobre colega ao chegar ao tribunal como desembargador? Como pensa em resolver essa questão? Colega, inicialmente, isso me traz um enfoque, uma dificuldade, porque aquele da ordem que chegar à cadeira de desembargador será uma voz. Não terá uma posição de administrador do tribunal. Isso é fato. Entretanto, essa voz, e neste caso, a minha voz, se lá chegar, será no sentido de uma reforma estrutural do próprio Poder Judiciário. Porque esse ponto
que o colega se refere é decorrência de uma estrutura mal formada do nosso judiciário. É uma decorrência da falta de recursos sempre alegada pelo Tribunal de Justiça. É necessário que nós tenhamos o nosso próprio corpo funcional e que esse corpo funcional seja reciclado, porque a advocacia, são 42 anos de advocacia, eu disse aqui, que eu sei bem o que é isso no interior e na capital, onde também milito hoje. Tá? A advocacia está sendo mal atendida. Já disseram aqui os colegas que me antecederam. São funcionários que sequer levantam os olhos quando você adentra em um cartório. Para quê? Para não ter obrigado a lhe atender se fizer um cumprimento. Isso não pode continuar. É necessário que o tribunal chame à ordem tudo isso. Recicle esses funcionários e diga-lhes que eles são servidores públicos e têm que atender o advogado ou qualquer parte que lá chegar como o seu patrão. Patrão no sentido de que ele está trabalhando para o povo, ele recebe dinheiro do povo, dinheiro público, e tem que atender como se fosse uma empresa, onde o servidor, onde o empregado atende o freguês com toda a diligência, porque tem que mostrar serviço. Por que no serviço público os funcionários não agem assim? O sujeito ganha uma cadeira num cartório qualquer e acha que não tem que servir ao advogado ou a qualquer parte que lá chegue para tomar informações. Então, essa estrutura que obriga o nosso tribunal a aceitar servidores despreparados nos municípios interioranos é uma estrutura malfadada que deve ser coibida e deve ser eliminada de algum modo. De algum modo. O que não pode é continuar essa situação. Agradeço a resposta de Vossa Excelência. Mais uma. Wilton Jordão. Doutor Renner. Pronto. Boa tarde ao Dr. Carlos Nova. Boa tarde à mesa, na pessoa do nosso presidente. Eu gostaria de questionar ao Dr. Carlos Nova, que se eleito e vier a compor o Tribunal de Justiça, o que é que Vossa Excelência pensa da descentralização e interiorização da Justiça, projeto que está em pauta, está sendo discutido, que prevê inicialmente a criação de uma Câmara Especial no Oeste da Bahia. Quanto a esse tema, eu gostaria que Vossa Excelência se manifestasse. Colega, não divergerei de outros colegas que me antecederam, que esse assunto foi ventilado anteriormente. Eu sou a favor dessa descentralização, especialmente no que tange ao oeste da Bahia. Aqui conheci, fiquei empolgado com aquela região, através de Barreiras, onde cheguei, mas que distante do nosso estado, como se fosse uma área que não pertencesse à Bahia. E essa descentralização seria suficiente, bastante ou eficiente para tentar mais integrar o Oeste ao nosso estado, dando-lhe uma unidade. Falo isso pela distância que nós temos de Barreiras, de Eduardo, daquela região. Mas também adoto isso para todos os outros rincões, extremos da Bahia. Tanto no extremo sul, quanto no norte, quanto no extremo oeste. Acho que devemos aparelhar, fazer-nos mais presentes, como justiça diante do nosso povo, porque realmente é muito difícil acompanhar um processo na capital, morando quase em Goiás. É realmente difícil e eu aprovo plenamente essa diretriz que o Tribunal da Bahia está dando. Eu acho que realmente temos muito a consertar no Tribunal, na Justiça da Bahia, mas parece que uma pequena brisa
renovatória está soprando por lá. Espero que isso se confirme e que isso se avolume. O próprio presidente eleito falou, porque isso traz um problema ético também, do que o meu discurso aqui colocado para os colegas foi exatamente nesse sentido, de um proceder que elimine o favoritismo no Tribunal da Bahia, um proceder que elimine e vá contra o cartorismo, um neologismo lançado pelo atual desembargador, pelo atual presidente, o desembargador Ezerval Rocha, não é? Proibir para que nós funcionemos melhor, tanto na capital quanto no interior, para onde agora o tribunal se dirige. Agradeço a Vossa Excelência.